Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, irmãs e irmãos queridos, cumprimentamos a todos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós cumprimentamos o querido Carlos, agradecendo pela oportunidade aqui do aprendizado, as queridas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tenante Num, ambas do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, aos nossos convidados de hoje, a Nani, a Degenane Mendonça, é psicóloga clínica, especialista em saúde mental, álcool e outras drogas, voluntária da Fraternidade Espírita Peixotinho, no Recife, do Centro Espírita Sem Fronteiras e do Projeto Escutatório. E Saulo César Ribeiro da Silva, palestrante espírita, escritor, coordenador do projeto O Evangelho por Emmanuel, apresentador do programa Reflexões Diárias com Emmanuel. Cumprimentamos a todos vocês que já estão aqui, trazendo seus cumprimentos, as suas mensagens, e agradecemos aos parceiros de transmissão. Muito bem, a nossa saudação fraterna, você que está acompanhando de casa, uma satisfação imensa estarmos aqui hoje para o nosso estudo do Evangelho, e nós vamos iniciar o capítulo 12, hein? Capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Vamos tratar dos inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E vamos iniciar aqui com o item 5 já. Que motivos o Espiritismo apresenta para que o espírita seja indulgente? Allan Kardec destacou a temporalidade da imperfeição e a imortalidade. Por quê? Nani, poderia comentar, por favor? Posso sim. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos, Luziane, Saulo, as companheiras intérpretes de Libras e todos os companheiros que já se fazem presentes. Muita paz, muitos eflúvios de amor, acompanhando essa nossa hora de estudo. Bem, que motivos o Espiritismo apresenta para que o espírita seja indulgente? Primeira perspectiva que a gente quer trazer na reflexão dessa resposta é que o espírita, ele se sabe espírito. Nós sabemos que somos um espírito. E sabemos que nós estamos em processo. A gente vai virar o espelho para a nossa própria condição. Sabemos que as conquistas morais que já amealhamos hoje, se já conseguimos ser um pouco mais fraternos, se já conquistamos alguma compreensão sobre a postura de fraternidade, de amorosidade, não é? Isso se deu porque nós já viemos de experiências transatas, superando os nossos próprios conflitos, nos equivocando, refazendo os caminhos, não é? Bordando em nosso mundo interno essa iluminação que está subjacente à nossa própria condição de espíritos, filhos de Deus. Então, aquela pessoa que hoje se equivoca, que está naquele lugar de nos ferir, de nos trazer dificuldade, tanto na esfera pessoal quanto na esfera coletiva, é nosso irmão adoecido, que ainda está num lugar, não é, de alienação da sua própria essência. Então, devemos banhá-lo nesse sentimento de compreensão, sem anuir com o erro. Ser indulgente não quer dizer anuir, concordar com o erro, com o equívoco, não quer dizer que nós iremos passar, como o pessoal diz hoje, passar pano, não é? Deixar de chamar a atenção, ou mesmo colocar limites éticos, não é? Às posturas equivocadas. Mas agir com indulgência é compreender a condição daquela criatura que hoje está nessa condição de inimigo, de algoz, de alguém que está provocando dor e sofrimento. Então, essa indulgência também passa pela compreensão que nós aprendemos na doutrina espírita, não é? Porque
O Espiritismo é o Evangelho de Jesus que se abre como uma rosa, com todos os perfumes, com todas as suas pétalas. Então, nós compreendemos, nessa perspectiva, que aquele que hoje está na condição de inimigo, de equivocado, essa condição é temporária. Assim como nós já estamos melhorzinhos, ele também irá melhorar. Porque nós somos irremediavelmente atraídos para sermos melhores. Essa percepção prospectiva do ser, não é? Nós não somos maus, nós estamos nessa condição, nós iremos evoluir, nós estamos no vir a ser. Então, a indulgência, ela passa também pela compreensão de que aquele que, de alguma forma, pratica o mal, né, está nessa condição de promover o sofrimento aos seus próprios irmãos, deverá inscrever-se na roda, na samsara da vida, nesta roda de reajuste, de reequilíbrio, que vai inseri-lo na pedagogia da dor, que vai levá-lo a passar por situações que o levem a despertar. Isso mesmo, Nani. Já traz aí de forma profunda essas reflexões, que a gente vai trazendo esse item 5, só para a gente destacar. O item 5 e o 6, o título é Os Inimigos Desencarnados. Então, é isso que a gente está começando aqui a conversar. E aí, ainda no item 5, a gente vai trazer uma pergunta para o Saulo, já citando um trechinho desse item. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. É possível, Saulo, fazer de um inimigo um amigo? De que forma? Boa noite, meus amigos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse programa tão especial, junto com as pessoas que nos assistem, ou ao vivo, ou à gravação, podendo refletir sobre essa obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante, Luciane, porque, às vezes, nós pensamos que a semente do amor se perde, a semente da fraternidade se perde. E nenhuma semente do amor se perde. Nenhuma semente da fraternidade se perde. Nenhum ato de generosidade, de cordialidade, ele se perde. Às vezes, a árvore não floresce, não dá o fruto no tempo que a gente gostaria. Quem de nós já não passou por uma situação de, às vezes, alguém dizer alguma coisa para a gente, ou nós dizemos alguma coisa para outra pessoa, e só muito tempo depois, ou a gente ou outra pessoa cai a ficha, né? O pessoal da minha idade sabe o que essa expressão significa, né? A gente entender de fato o que aquela pessoa queria dizer. Então, quando a gente está diante de um adversário, eu achei muito bonita a forma como a Nani colocou, nós estamos diante de pessoas que às vezes são doentes, e o doente precisa de cuidado. A gente proceder de uma maneira correta, a gente agir com cordialidade, a gente se manter firme, a gente respeitar o outro, é algo que pode, às vezes, não produzir um impacto imediato. Pode, às vezes, não trazer naquela pessoa uma reflexão. Às vezes a pessoa está num momento de cólera, num momento de ira, e ela não vai perceber. Mas, posteriormente, aquilo faz parte da experiência da pessoa. E como a Nani comentou, todos nós estamos progredindo, evoluindo. Chega um momento em que a gente para pensar. Então vamos imaginar o seguinte, né? Alguém agiu mal com uma série de pessoas, dentre as quais a gente. E uma pessoa se irritou, a outra revidou, a outra se afastou, mas a gente manteve aquela postura fraterna. Mais tarde, quando essa pessoa estiver no processo inevitável de crescimento, ela vai se lembrar do exemplo, ela vai se lembrar de uma palavra, ela vai se lembrar do silêncio fraterno, e isso vai criando vínculos, criando laços. De maneira que, como Kardec coloca de uma maneira muito bonita nesse capítulo, né, nós não vamos ter, pelos adversários, a mesma simpatia, a mesma sentimento fraterno, de convivência, de que a gente tem por um amigo. Não é isso que o Evangelho nos pede. O que o Evangelho nos pede é aquele bom proceder, aquela conduta correta, respeitosa, sem violência, sem agressão. Por quê? Mais tarde, isso pesa na balança.
Então a gente tem a certeza, nenhuma semente do amor se perde, nenhuma semente de fraternidade se perde, nenhum ato de generosidade, de cordialidade, ele se perde. A gente pode, às vezes, não vê-lo florescer no tempo que a gente gostaria, mas mais tarde ele vai dar seus frutos, inevitavelmente, e aí, quem sabe, a gente não pode ter um ex-adversário na posição de um amigo. Perfeito. Excelente, Saulo, isso mesmo. E quando a gente vai colocando a linha de outros aspectos, como que a Jeane Lima vem trazendo aqui agora, a gente vai observando tudo isso que o Saulo trouxe, o prisma de tudo isso que ele traz. Olha o destaque da Jeane Lima, que também é um trechinho que está lá nesse item, no item 5º, né? No item 5. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. E aí ela faz a pergunta: o evangelho no lar, mesmo fazendo sozinha, ajuda esses irmãos no mundo espiritual, Saulo? Poxa, e como, viu, Jane? Muito boa sua colocação, te agradeço pela oportunidade de trazer essa reflexão, porque o que acontece? E isso, às vezes, vou trazer para o nosso mundo dos encarnados, para a gente poder entender do desencarnado. A gente já não passou por aquela situação de alguém falar mal de outra pessoa para a gente, assim, fulano, é isso, é aquilo, e a gente vai criando aquela imagem na nossa cabeça. Né? Ah, fulano é assim mesmo, daquele jeito. Aí, de repente, a gente encontra com a pessoa e a pessoa tem um proceder diferente, uma postura diferente, fala de uma outra forma. A gente fala assim, olha, talvez não seja esse monstro que eu estava pensando. Então, isso acontece também do lado de lá. Imaginemos que a gente tem um adversário, alguém que a gente prejudicou, alguém que não nos compreendeu, e que do lado de lá é nosso adversário. E aí resolve um dia nos fazer uma visita e encontra a gente, ainda que solitariamente, entre aspas, né, pelo menos encarnado, ali lendo o Evangelho, buscando aprender alguma coisa, tentando trazer uma lição, um ensinamento do Cristo para a gente, buscando formas de melhor proceder. Aquele adversário vai olhar e falar assim, olha, talvez não seja aquela peste que eu pensava. Olha, está até buscando fazer alguma coisa boa. Está tentando. Então, isso ajuda a que os nossos adversários do lado de lá compreendam que nós também somos humanos. Nós estamos buscando que a gente não tenha o orgulho, a vaidade de se sentir dono da verdade. Esse é um aspecto. Agora, a doutrina espírita é sempre mais profunda. Nós sabemos pela doutrina espírita que pensamentos, sentimentos não são coisas abstratas. São fontes de energia. Elas transmutam elementos que estão à nossa volta. E quando um espírito desencarnado adentra um ambiente em que ali nós estamos expressando vibrações de amor, de paz e de fraternidade, aquilo também contribui para o equilíbrio desse espírito. E nesse momento de equilíbrio pode acontecer uma coisa extraordinária. De repente, esse espírito desencarnado tem uma mãe, tem um pai, tem uma esposa, um esposo, e está tentando acessá-lo, mas não consegue, dada a sua fixação mental. Mas naquele momento que ele é envolvido em vibrações mais fraternas, ele se abre e, de repente, alguém consegue acessá-lo. Se a gente constrói dentro do nosso lar um ambiente de fraternidade, de amor, de boas vibrações, isso contribui para a gente, para os prédios, apartamentos, casas que estão ao nosso lado, porque a gente vai criando essa atmosfera. Eu me lembro, me permitam um relato pessoal, o Carlos conhece muito bem, Luciano também, Dejane também deve conhecer, a Federação Espírita em Brasília. Eu fui na Federação há muito tempo. Gente, é um ambiente que não dá para a gente pensar coisa errada, né? A gente entra lá, pode até estar assim, na corrida. Parece que a hora que a gente entra naquele ambiente, a gente toma um banho de boas energias, a gente, naquele momento, a gente se torna uma pessoa mais tranquila, mais pacífica. Por quê? Porque dentro daquele ambiente são cultivadas as boas vibrações, os bons pensamentos, as relações fraternas, e isso altera a maneira como a gente se sente encarnado. Os desencarnados, da mesma forma. Muito interessante que o Saulo quer comentar, Nani? Não, Saulo já trouxe assim de forma muito esclarecedora. Quero trazer só um ponto que o Evangelho no Lar, ele cria um campo de
campo de força, como num desenho animado, né? Ele cria um campo protetivo na casa. Então, ele atrai os bons espíritos, não é? Então, nossa psique, ela fica como que imantada, como você está dizendo, nesse fluxo de pensamentos dos bons espíritos, né? Que muitas vezes, se tivermos essa disciplina de fazer o evangelho no lar, sempre no mesmo horário, não é? Com o mesmo cuidado, o mesmo zelo, nossa casa, André Luiz explica muito bem sobre isso. Ela pode se transformar num posto de socorro. Né? A gente aprende isso na obra de André Luiz. Muito bem. O Saulo me fez lembrar, numa época ainda, Saulo, que não tinha cerca na FEB. Era onde tem a cerca hoje, né? Simplesmente era grama, né? E eu morava a 500 metros da FEB, estava fazendo universidade, então eu ia a pé para a FEB. Um dia eu estava distraído e tal, pensando, né, indo lá para a FEB para as atividades. Aí, quando eu atravessei onde hoje está a seca, onde tem a guarita, eu senti uma coisa diferente. Aquilo me chamou a atenção, eu resolvi voltar. Eu botava o pé para fora, era uma vibração, botava o pé para dentro, era outra. Uma É o coisa campo realmente... de... esse campo esse de campo força. vibratório que se estabelece ali, Vibratório. né? Então, é por isso que a gente diz, a pessoa diz assim, hoje é maravilha, eu vou passar lá no centro, vou ouvir uma palestra, receber o passe, que maravilhoso que é isso. A energia da pessoa vai lá para o centro, né? A hora que ela chega lá no centro, ela vai ser recebida por essa energia positiva e de todos os outros que vibraram do mesmo jeito. Aí a pessoa diz assim, que estou indo embora agora, vou voltar para aquele vespeiro da minha casa. Pronto, mandou energia que vai receber lá, não é? Então, tem que ficar atento a isso. Nós criamos o ambiente, o Evangelho no Lar é fundamental para isso, não é? Muito bom, gente. Nani, amai os vossos inimigos. Perdão, primeiro deixa eu corrigir. Eu disse que a gente estava iniciando, nós estamos continuando hoje o capítulo 12. Continuando, Iniciamos na semana passada. Então, aqui tem um trechinho, amai os vossos inimigos. Não se limita ao contexto dos encarnados, mas também ao dos desencarnados, e isso nos faz vislumbrar as obsessões estudadas pelo codificador e especificadas no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Como, então, lidar com o obsessor? A primeira coisa que a gente... Eu acho que sou eu, né? Já comecei a responder. Não, é você mesmo, Nani. Comecei a responder de vez. Bem, como lidar com o obsessor? Primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer para mais próximo da gente o significado, o sentido da palavra obsessor. Porque a gente fala assim, o obsessor, como se fosse uma abstração, um monstro. É uma coisa assim que está bem distante da gente. O obsessor é uma pessoa, o espírito é uma pessoa. Um espírito é uma pessoa despida das vestes corporais. Então, existe sim esta influenciação psíquica que se dá pela via da obsessão dos nossos irmãos, que de alguma forma, esse é um aspecto da obsessão, que de alguma forma ainda não conseguiram nos perdoar, que estão magoados conosco, porque estão presos numa fotografia nossa, antiga. Pensam que nós somos, e até a gente ainda pode ser, aquela pessoa de alhures, de outrora, que somos aquele mesmo de 1 século, 2 séculos. E aí o espírito, ele pulsa conforme o seu campo afetivo, não é? Pode ter passado 100 anos, 200 anos, a mágoa está ali represada. Então, muitas vezes o espírito ele se percebe no mesmo contexto sócio-histórico, inclusive. As dores que ele sente, a tristeza, a amargura que esse espírito está sentindo, é devido à nossa incúria, à nossa falta de cuidado, à nossa falta de amor para com ele no passado. É presente. Ele sente como se fosse um aguilhão lhe machucando. Então, esses desafetos, eles poderão nos reencontrar, nós reencarnados e eles no plano espiritual.
e vão nos encontrar sobremaneira pela lei da afinidade e da sintonia, porque ainda vibramos no mesmo tônus, porque trazemos no nosso campo afetivo, no nosso mundo interno, a culpa que vai gerar um plug, como diz André Luiz, vai possibilitar a conexão. Então, dá-se-á essa obsessão, a obsessão, exatamente porque nós vamos entrar na sintonia. Nem todos os espíritos que nos querem mal, que de alguma forma estão magoados conosco, vão nos alcançar. Porque se nós mudarmos o tônus vibratório, como Saulo estava explicando, se nós tivermos uma atitude mais pacificada, mais amorosa, mais fraterna, a gente sai da esfera. A gente sai do campo de influência, não vai haver o plug. Mas se ainda nos mantivermos perversos, se ainda nos mantivermos com pensamentos afligentes, pensamentos mórbidos, nosso campo vibracional ele fica, não é, na mesma sintonia e nós ficaremos uma presa fácil desses irmãos que estão nessa condição. E aí, amai os vossos inimigos não se limita ao contexto dos encarnados, mas também aos desencarnados. Por quê? Porque o nosso bom proceder, os nossos bons pensamentos, as nossas orações, as nossas preces para esses irmãos, que de alguma forma ainda não nos perdoaram, é uma forma de deslindar o processo obsessivo. Eu posso contar rapidamente um caso que aconteceu com um dos meus filhos, com o que hoje é médico. Quando ele fez 14 anos, ele viveu um processo obsessivo muito difícil. A mediunidade aflorou de forma tormentosa, e a situação era muito complicada, não é? Então, graças a Deus, ele nasceu numa família espírita, e aí nós pudemos dar todo o cuidado. Na reunião mediúnica, lá da Fraternidade Espírita Peixotim, a qual eu estou vinculada como trabalhadora, não é? Nós pedíamos ajuda. E todos os dias, nas nossas orações, antes de pedir para mim mesma, pelos meus filhos, eu pedia por esse espírito. E nós percebíamos a influência. Porque quando chegava no quarto quando eu chegava no quarto do meu filho, ele estava de costa. Quando eu ia orar, colocar a mão aqui no coronário dele para fazer uma prece, ele dormindo, ele já virava para afastar minha mão, como se para me repelir. Porque essa é uma das circunstâncias da obsessão. Um dos primeiros sintomas é o isolamento, é afastar as pessoas daqueles que podem ajudar. Então, meu filho se isolava, ele se afastava de mim. E nós estávamos compreendendo, porque também temos mediunidade. E aí, orávamos com muito cuidado, com muito zelo, todos os dias, visualizando esse ser, irradiando amor para ele, para que suas feridas fossem cuidadas, para que o seu coração fosse consolado. Passado algumas semanas, alguns meses, não, um mês e meio, esse espírito se comunicou. E ele disse para mim: Senhora, não posso mais. Isso o que, meu irmão? Você não pode. Eu não posso fazer com o seu filho o que eu gostaria de fazer. Eu esperei tanto para reencontrá-lo. Não que ele não mereça, mas se eu fizer o que eu quero fazer, o seu coração vai sofrer muito. E eu não posso ferir o coração de quem sarou as minhas feridas. Então, esse exemplo, ele ilustra o que é amar os inimigos. Antes de cultivar o ódio e o desafeto, espalhe o amor que você conseguir espalhar.
pela oração. Se você não puder nem conversar, ora. Pede ao Senhor a oportunidade de entendimento, de diálogo. Se você não puder dialogar face a face no estado de vigília, peça a Jesus para que, na companhia dos espíritos protetores, você possa se encontrar com esse ser quando estiver dormindo, para que haja um possível entendimento, se assim soe acontecer. Então, a nossa postura é de quebrar essas correntes. A partir de nós, vai sair só amor, não é? Se o espírito irradia para nós desafeto, mágoa, ressentimento, nos quer fazer mal, nós vamos procurando quebrar essas vibrações que se compensam no ódio e vamos começar a irradiar amor, porque o amor é a maior força que existe no universo. Lu e Nani, a Nani acabou de responder essa pergunta da Ângela Jucá Sancho e respondeu com muita propriedade. Aí está, Ângela, olha, como lidar com o inimigo desencarnado se não o vemos e age por meio da obsessão? Ela acabou de dar, inclusive, um exemplo que a gente fica muito agradecido, viu, pelo depoimento, Nani. Aí está, Ângela, então é contigo, Lu. Isso mesmo, e excelente exemplo, Nani. Tocou os corações com algo vivo, real. Perfeito. Obrigada, amiga. Alexandre Rocha Saulo traz a seguinte pergunta. Ele primeiro dá boa noite, agradece pela oportunidade e diz: os inimigos desencarnados eles podem se aproveitar do nosso sono para nos prejudicar de alguma forma? Olha, excelente questão, viu, Alexandre? Porque a doutrina espírita tem um aspecto que sempre me chamou muita atenção, que é da importância que ela dá a esse período de sono. A gente avança na medicina da importância que existe o sono para o refazimento físico, mas a doutrina espírita acrescenta um outro aspecto, que é a nossa vida espiritual, que ganha mais intensidade durante o sono. Então, durante o nosso sono, a gente não está inerte como espírito, a gente não está simplesmente ali deitado. Na maioria das vezes, nós estamos fazendo alguma coisa. Nós estamos nos movimentando, nós estamos nos conectando com outros espíritos. E o que acontece é que, quando a gente vai dormir sem se preocupar com a preparação do sono, vamos imaginar que a gente teve um dia difícil, às vezes a gente tem um dia no trabalho, na convivência familiar, mas a gente vai deitar com aquele sentimento de mágoa, de rancor. A hora que a gente se desdobrar, a hora que a gente estiver liberto dos laços materiais, os obsessores vão encontrar na gente um campo favorável para intensificar esse tipo de sentimento. Vão encontrar, se a gente estava, por exemplo, se a gente foi dormir com raiva de alguém, o obsessor ele pode intensificar essa raiva e a gente no outro dia amanhecer com um pensamento de ódio mais agravado, que nos prejudica. Então, o obsessor ele não vai criar estados emocionais ou mentais na gente, mas ele vai intensificar aqueles que a gente colocar à disposição deles. Então, o obsessor ele não tem o poder de chegar na gente e criar alguma coisa do nada. Ele vai sempre aproveitar alguma coisinha que a gente colocar à disposição. Então, eles podem nos prejudicar, podem nos desequilibrar, eventualmente podem, mas nunca sem que nós ofereçamos a primeira matéria-prima. Por isso, para a gente, a doutrina espírita ela é muito libertadora nesse aspecto. Ela nos aponta o problema, para que a gente não seja ingênuo, mas ela também nos dá a solução. Qual é a solução? A gente cuidar do nosso sono, a gente cuidar do nosso estado mental, emocional, a gente se preocupar em, antes de dormir, gastar ali 5 minutinhos, vamos ler uma página do Evangelho, vamos fazer uma oração, vamos buscar acerenar a nossa mente. Por quê? Porque aí, quando a gente estiver dormindo, nós vamos estar menos permeáveis e suscetíveis a essas influências. Como a Nani comentou, o filho dela, envolvido nas vibrações de amor da mãe, se tornou menos
acessível. A gente pode fazer isso com a gente mesmo. Nós podemos ser a nossa mãezinha, no caso da Nani, que foi a mãe, né, amorosa do filho, a gente pode cuidar da gente. Então, antes de dormir, vamos nos preocupar com como a gente vai adentrar essa outra etapa da nossa vida. E aí, dessa forma, a gente não só reduz a influência dos espíritos que querem nos prejudicar, mas também a gente potencializa a influência daqueles que querem nos ajudar. Então, ao invés de a gente ficar nas mãos dos obsessores, a gente pode ouvir uma palestra no plano espiritual, estar junto daqueles que a gente ama, e aprender alguma coisa, estar em ambiente de tratamento, de recuperação, de melhora, desde que a gente se prepare. Então, muito obrigado pela pergunta, porque faz a gente se lembrar da importância que é o nosso sono, que é uma porta através da qual a gente acessa essas relações que existem no mundo espiritual. Muito bom, Saulo. Nani, no item 6, que a gente está estudando, o Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais. Desdobra um pouquinho para nós qual é o antídoto para as obsessões, o mais eficaz, em rápidas palavras. A gente já vem discorrendo sobre esses antídotos, né, desde o comecinho. A boa conduta, não é? A gente precisa se autoconhecer. Quais são as nossas fragilidades? Quais são as questões que ainda nos prendem na roda da dor e do sofrimento? Quais são as questões que baixam o nosso tônus vibratório? Então, procurar ter uma postura mais tranquila, mais pacífica, cultivar a oração, como o Saulo está explicando. A oração, gente, mais do que um mecanismo místico, sobrenatural, muito pelo contrário. A oração é um instrumento, uma ferramenta de saúde mental. A oração, ela tem um viés nutritivo, terapêutico e higienizador, não é? Então, cultivar a oração permite que a gente, primeiro, quando entramos em prece, que a gente eleva o nosso tônus vibratório, a gente quebra as correntes fluídicas que são emanadas, aquelas vibrações deletérias que são emanadas por outras inteligências desencarnadas que querem nos prejudicar. Então, quando você ora, você quebra essas conexões, você dissolve esses miasmas deletérios, não é? Além da oração, a própria conduta. Não percamos a oportunidade de sermos bons. Não tenha dúvida, nunca. Se é para você ser bom, vá ser bom. Não perca a oportunidade, por qualquer razão. Seja por interesse material, seja porque você não quer ficar por baixo, prefira ficar aparentemente por baixo, não é? Fazer silêncio, não entrar em discussões infrutíferas, não é? Procurar cultivar bons pensamentos, ter esta prática diária de saúde, de equilíbrio, não é? Que nos ajuda a sair dessa sintonia. Então, muitas vezes na casa espírita, rapidamente, a gente orienta que a pessoa venha não sei quantos dias, naquele dia específico, que ela tome não sei quantos passes, e precisa, não é passar pela terapêutica da casa espírita, mas a gente esclarece no atendimento fraterno que a terapêutica ofertada pela casa espírita não vai dar cabo de um processo que muitas vezes está acontecendo pelo próprio comportamento da pessoa. Então, a pessoa precisa ter um comportamento diferente, compreender como está se dando a obsessão e entender nela o que é que precisa se modificar. Sim, Nani. Muito bem. Sim, só um instantinho, faltou uma coisa rápida, a prática da caridade.
A prática da caridade, fazer o bem. Perfeito. Fazer. Perfeito. Nós temos muitas perguntas aqui chegando no chat. Já já a gente vai para elas. A gente vai seguir aqui nos itens 7 e 8, que são os próximos itens, e que abordam: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E aí, nesses itens 7 e 8, tem um trechinho também que o nosso codificador destaca ali do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, e tem a seguinte abordagem: aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E a gente viu no último encontro que este trechinho também é um daqueles 6 contrastes, foi até a Nani que trouxe os 6 contrastes, que são trazidos por Jesus, ensinando-nos a ampliar a interpretação e a vivência das leis. Saulo, de que forma o orgulhoso recebe esta orientação da oferta da outra? Olha, é muito interessante, porque quando a gente pensa nesse ensino de Jesus, às vezes a gente faz uma falsa conexão com a subserviência, com a conivência, com a gente se colocar numa posição de inferioridade perante o outro. E, na verdade, o que Jesus nos convida com esse ensino fundamental da gente mostrar a outra face, e Emmanuel trata isso nos comentários dele, é que, em primeiro lugar, quem mostra a outra face demonstra convicção aos próprios ideais. Porque, às vezes, o que acontece? A gente fala assim, não, eu sou muito bom, sou tolerante, pacífico, alguém pisa no nosso calo e a gente age de uma maneira diferente. Ou seja, a gente se deixa levar pela conduta do outro. E quem consegue mostrar a outra face sem agredir, demonstra convicção em relação aos próprios ideais. Mostrar a outra face significa uma perspectiva diferente que a gente apresenta. Mostrar a outra face significa a gente ter resistência diante do comportamento do outro, que é um comportamento inadequado. Mas a gente não se vale das mesmas armas. A gente não se vale da mesma forma de agir que o outro tem para conosco. E mostrar a outra face significa a gente contribuir com algo que é diferente. A gente aprofundar a nossa postura de fraternidade, de amor, de compreensão. Então, diante dessa atitude, às vezes a outra pessoa pode ter a resposta que ela vai ter no momento de acordo com a evolução espiritual, a compreensão que ela tem. Mas para a gente é muito importante entender que mostrar outra face não significa a gente ser conivente, não significa a gente aplaudir o erro, mas significa a gente se manter firme aos nossos ideais, a gente não adotar a mesma maneira de conduta do outro que nos agride, a gente mostrar resistência diante do mal, porque às vezes é fácil a gente falar assim, não, eu sou paciente, fraterno, lá na casa espírita é ótimo, né? É simples a gente ser assim. Agora, quando a gente está num ambiente de convivência em que alguém pisa no nosso pé, que alguém nos agride, que alguém discorda da gente, é que a gente tem essa oportunidade de demonstrar essa nossa convicção aos nossos ideais. Por isso, quem mantém esse ensino do Cristo em mente, me lembra sempre Gandhi, naquela história que todos nós conhecemos, do soldado que o agride na calçada, e ele levanta e se mantém de pé. Ele é agredido novamente. É essa convicção, é essa resistência pacífica, é essa atitude positiva diante da ofensa e da agressão. Muito bom. Excelente reflexão, Nani. No item 8 ainda, nós temos: dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? O que pretendeu Jesus com a proposta da outra face? Quando Saulo explicou tão bem, quando Jesus diz dar a outra face, ele não está dizendo que não devemos nos defender. A gente precisa nós precisamos usar os recursos de defesa, porque isso, inclusive, faz parte do instinto, né, da lei da conservação, não é? Então, Jesus não está querendo dizer que a gente fique plantado na frente da outra pessoa e diz, então, batesse aqui, bate aqui também, porque isso não traz nenhum tipo de equilíbrio. Pelo contrário,
Se a pessoa, a gente sabe que a pessoa vai fazer o mal, e a gente pode impedir que ela faça o mal, e a gente fica ali esperando, de alguma forma a gente está contribuindo também. É importante que a gente pense sobre isso. Então, quando a gente se defende, a gente coloca ordem na sociedade, ordem nas relações. Não é? Se você, por exemplo, vive uma relação abusiva na sua conjugalidade, e você só silencia diante das agressões, sejam elas físicas, mas também verbais, maltrato verbal, não é? E você fica ali parada e não se defende, você está, de alguma forma, permitindo que aquela pessoa perpetre cada vez mais o mal. Porque existem os recursos para a defesa. Então, dar a outra face não é ser passivo, é ter uma atitude psíquica, pacífica. Então, dar a outra face está dentro de uma dimensão psicológica. O Evangelho de Jesus é toda uma provocação para a nossa capela interna. Se presta à nossa reflexão interna, é psicologia profunda. Dar a outra face é um movimento psicológico, flexível, de flexibilidade cognitiva e afetiva. Quando você olha para o outro e percebe a condição do outro, a situação do outro, e você se compadece. Você olha em humanidade para aquele que hoje é o agressor, não é? Embora você sinta tudo, porque quando uma pessoa vem nos agredir, as nossas próprias glândulas adrenais, elas vão secretar hormônios, cortisol, adrenalina, não é? O coração vai disparar, o instinto de defesa vai atuar, a gente pode sentir raiva, não é? Isso faz parte do kit humano de sobrevivência. Agora, dar a outra face é não cultivar a raiva, não transformar a emoção da raiva, que é instintual e permite a defesa, no ódio, quer dizer, agasalhar a raiva. Dar a outra face é de se desapegar, e Jesus vai complementando nessa passagem do Sermão do Monte, quando ele diz, olha, se alguém pedir tua capa, tua túnica, dá também tua túnica, dá também tua capa. Se alguém pedir que você caminhe uma légua, caminha mais 2. Quer dizer, dá também a tua capa, quer dizer, desapega de cultivar sentimentos de ódio, de malquerença. Caminhar mais 2 léguas. Esteja pronto para, se possível, se você tiver condições, ajudar aquela pessoa. Coloca aquela pessoa nas tuas preces. Caminha mais 2 léguas com ela, quer dizer, procura ampará-la quando for possível. Excelente, Nani, com suas reflexões. Vocês me permitem, tem uma coisa que eu acho muito importante. A Nani está comentando, e o exemplo do Cristo é o exemplo maior, porque algumas pessoas até falam assim, mas Jesus não aceitou a cruz. Mas tem uma passagem no Evangelho em que Jesus está na sinagoga e ele lê uma passagem do profeta Isaías, as pessoas vão, que ficam escandalizadas, vão matá-lo. E Jesus não aceita a morte naquele momento. Ele se afasta. Então, isso que a Nani está comentando é muito importante, para que a gente não confunda uma atitude cristã legítima, uma atitude fraterna legítima, com a gente aceitar tudo aquilo que as pessoas querem impor. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Jesus aceitou a cruz, sim? Sim, no momento em que ela se aplicava. Quando as pessoas tentaram matá-lo na sinagoga, ele não aceita essa condenação. Isso. Inclusive também tentaram pegá-lo no meio do povo quando ele disse que era, não é, que ele era filho de Deus. Quem é que nasceu primeiro, né? Davi vieram para cima dele. Só que a hora que olharam ele não estava mais lá, não é? Exatamente. Então Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, quando vai ser condenado, ele levanta seu cidadão romano e apela para César, para não ser morto naquele momento. Isso.
E aí a gente lembra, né, da recomendação, manso como as pombas e astuto como a serpente. O pessoal pensa que a serpente é agressiva, ela não é, não. A serpente ataca para se defender normalmente, ou porque está com fome, ela precisa se alimentar. Então, normalmente, quando ela ia, eu vivia num local onde tinha muito, que ela percebia que a gente estava andando, que vinha ser humano, porque ela tem a percepção dela é tátil, né? Quando a gente anda, parece que se estivesse batendo com alguma coisa forte no chão. Pum, pum. Então, ela simplesmente vai e entra para dentro do buraco. Ela se afasta para evitar o conflito, né? Então, a gente precisa refletir a respeito disso. Dar a outra face é não ser agressivo, não ser rancoroso, não guardar ódio, não querer vingança, não é? E mostrar justamente esse outro lado, que é o lado da não violência, da não resposta à agressividade, não é? Que não é fácil. É preciso ter muita... É mais fácil agredir o outro de retorno do que resistir numa atitude, não é pacífica, não passiva, mas pacífica, né? Como a Nani colocou. Bem interessante. O assunto é muito interessante, nós temos muitas perguntas, mas vê que é preciso aprofundar, não é? O item 8, Nani, aqui ainda, coloca assim, poderia comentar o seguinte trecho, né? Lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos os magoarão as coisas da terra. Poderia comentar, Nani, por favor? Emmanuel tem uma reflexão no Fonte Viva que ele diz assim, coloca o pensamento na casa mais alta. A gente, como falamos no início, quanto mais espírita nós vamos nos constituindo, porque nós não somos espíritas, porque a gente diz, olha, agora eu sou espírita. Ser espírita é processual. A gente vai fazendo esse construto interno, quando os ensinamentos passam a fazer sentido e nos ajudam a fazer a transformação que a gente precisa fazer, não é? Então, quando estamos passando por dificuldades, por experiências, por exemplo, um processo de calúnia, em que você passa a ser atacado pela incompreensão, se você mantém a consciência tranquila, eleva o pensamento à casa mais alta e vê a circunstância para além do imediatismo terra a terra. Guarda silêncio, espera o tempo passar. Na minha experiência, sempre que fui envolvida em situações assim, eu preferi não me defender, ficar quietinha. Porque, como minha mãe ensinou desde pequena, a verdade é irreversível. Então, há situações, eu não estou sendo contraditória com o que eu disse antes, é que muitas vezes, numa situação de calúnia, por exemplo, colocar o pensamento na casa mais alta é não colar a sua emoção ao contexto afligente, é procurar ver a circunstância de forma mais ampla, com flexibilidade emocional e cognitiva. E aí, analisar o que é que essa experiência me ensina? O que é que tem de verdade aí? Se houver oportunidade de você explicar a situação, você explica. Se não, deixa o tempo passar. Quantas vezes, Saulo, eu não sei se foi Saulo, se foi você que falou logo no início do encontro, que muitas vezes foi Saulo, a pessoa ouve um relatório, um parecer sobre determinada criatura, não é, que tem a ver com uma maledicência de quem está falando, e quando você conhece a pessoa, não é nada daquilo. Por quê? Porque a verdade é irreversível, o que é. Então, se você coloca o pensamento na casa mais alta, se você lança o olhar nessa perspectiva espiritual mais ampla, as coisas daqui, elas não vão ter uma dimensão tão afligente. Você vai conseguir diluir melhor, encontrar forças, vai conseguir se resignar, compreender melhor e passar que a resignação não é passividade,
Pelo contrário, é um processo dinâmico também, em que você compreende o que está acontecendo, porque você tem essa percepção iluminada da existência, não é? Então, um momento de dificuldade pelo qual passamos na existência, se lançamos para diante o olhar e nos percebemos como espíritos em processo, espíritos não vir a ser, as circunstâncias elas vão ter um tamanho menos que nos levará a um não ao sofrimento. E aí a gente faz uma diferenciação, não sei se a gente fez essa diferenciação no encontro passado, entre dor e sofrimento. A dor, ela é inevitável, ela faz parte do processo existencial. Todos nós vamos passar aqui e acolá por uma experiência de dor. E quando a dor se nos acorre, ela vem trazendo uma pedagogia, vem nos convidando à reflexão, ao recolhimento. Então, a gente vai sentir a dor. O sofrimento, ao contrário, diz respeito ao que nós fazemos, é a conduta, é a consequência em nós da dor. Se eu recebo o processo da dor, a experiência da dor, como algo, se eu lanço adiante o olhar, se eu elevo o meu pensamento para além da vida material, eu sei que aquela circunstância é uma circunstância que vai passar. Está doendo, mas vai passar. Mas se eu percebo numa perspectiva mais reducionista, mais materialista, eu vou me revoltar, eu vou me sentir um coitadinho, eu vou me vitimizar, e aí eu vou entrar em sofrimento. Então, o sofrimento enrijece o pensamento, o campo afetivo, essa postura de sofrimento. Já a postura elegante, e o Espiritismo, ele nos convida a atravessar os momentos de dor com elegância, com essa dignidade, não é? A gente atravessa sabendo que vai passar, e que traz para nós sentidos existenciais profundos que nos ajudarão a iluminar, como Jung diz, a numinescer, a pensar de dentro de nós esses aspectos mais iluminados da nossa alma. Sim, Nani. Olha, Nani e Saulo, como a gente falou aqui, a gente tem muitas perguntas. Vamos tentar contemplar o máximo que a gente possa, tá bom? Então, vamos lá, ó. Da Ângela Saulo, ela faz a pergunta: por que devemos agir com indulgência e benevolência com os nossos inimigos? Isso os ajuda? Olha, Ângela, excelente pergunta, tá? Quando a gente fala de indulgência e benevolência, é uma atitude que parte inicialmente da gente para com o outro. Então, quando a gente está sendo indulgente, a gente precisa se perguntar o seguinte: essa indulgência, ela nasce de um desejo sincero de contribuir com o outro, de realmente auxiliar o outro? Porque nós não podemos confundir indulgência com conivência. São duas palavras diferentes. A Nani comentou isso inicialmente. Quando a gente é indulgente, quando a gente compreende o nosso adversário, o nosso inimigo, e a gente é movido por um desejo de contribuir com ele, essa atitude ela pode ser positiva. Em primeiro lugar, para com a gente, porque a gente não se prejudica. Porque quando a gente sente ódio, raiva, a gente se desequilibra, os primeiros prejudicados somos nós. Agora, quando a gente consegue manter o equilíbrio e agir de uma forma positiva para com o outro, a gente, pelo menos, não se prejudicou. A ajuda em relação ao outro, ela é um nível mais profundo de entendimento da situação do outro. Às vezes eu preciso estabelecer fronteiras, barreiras, limites. E isso é responsabilidade. Às vezes eu preciso definir comportamentos que não são aceitáveis. E acontece que quando a gente compreende e a gente percebe a limitação do outro, a gente consegue dar para ele a oportunidade de agir de uma forma diferente e a gente de agir de uma maneira diferente. Deixa eu dar um exemplo
Vamos imaginar que a gente está voltando do supermercado, da farmácia, carregando sacola, e alguém vem dar um trombalhão com a gente e cai tudo no chão. As coisas se espalham na calçada, derrama, coisas quebram. Aí, naquele momento, a raiva surge. E é natural. Poxa, por que a pessoa fez aquilo? Imaginemos, então, que a gente olhe para aquela pessoa e a gente perceba que é alguém cego. Qual que é a nossa postura? Imediatamente, às vezes, a gente até esquece as coisas que estão ali caídas e a gente vai se preocupar com a pessoa. Você está bem? Se machucou? Posso ajudar alguma coisa? Por que a gente age assim? Porque a gente percebe a limitação material do outro. Acontece que existem muitas chagas espirituais que a gente não enxerga com os olhos da carne. Existem pessoas que estão em corpos perfeitos, trazendo chagas enormes na alma. E a atitude de indulgência, de auxílio ao outro, é de quem consegue enxergar essas chagas e agir no sentido de auxiliar. Então, muitas vezes, aqueles que trombam com a gente podem não ser cegos do corpo, mas são necessitados da alma. Muito bom, Saulo e Nani. Eu vou fazer essa pergunta e eu mesmo responder rapidamente da Marlene Viegas. Ela colocou assim: eu no estudo estou aprendendo a perdoar os inimigos encarnados, liberando amor, vibrações e perdão. Estou me sentindo mais leve. Estou certa? Lógico que sim. No bom caminho. É esse o caminho. Não é, Marlene? Pode tirar a dúvida aí e é isso mesmo. O caminho é esse aí. Maravilhoso. Agora, vamos perguntar para a Nani, então. Essa da Souza Lucimaria. Opa, espera aí. Não, isso aqui não dá para entender. A minha água não fica com bolinhas. Provavelmente ela botou água para fluidificar, não fica com bolinhas. Essas bolinhas não são importantes, viu, Souza? Pode também ficar tranquilo em relação ao assunto. Vamos para a do Carlos Campos. Nani, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão, na questão 932 do Livro dos Espíritos. Como poderemos entender essa questão face ao inimigo e preponderar nesse mundo atual? Nessa reflexão, a gente percebe que, muitas vezes, as pessoas que ainda não conseguiram equilibrar-se na perspectiva ética, moral, elas não têm pudor, não é? De disseminar as condutas as mais nefastas, tanto na esfera pessoal quanto na esfera coletiva, não é? E aí você traz um ponto importante, que é essa timidez daqueles que já guardam esse sentimento de bondade, que já conseguiram iluminar o seu campo interno. E muitas vezes a gente fica, não é que fica assustado, a gente recua, a gente fica, nossa, vou ficar aqui no meu cantinho. E aí, esse é um contexto que nós estamos vivendo, em que muitas criaturas estão se sentindo à vontade para propagar e dizer e falar as ideias e praticar as ideias mais antifraternas. Como se não tivessem passado, e talvez até não tenham como espíritos, por todo o processo civilizatório da humanidade da Terra até esta parte, como se tivessem perdido o iluminismo, perdido todas as conquistas, não é? E aí se sentem à vontade para trazer ideias racistas, ideias preconceituosas, homofóbicas, ideias extremamente segregadoras, de preconceito religioso. Esses espíritos encarnados e desencarnados refletem a cosmovisão ainda presa a um estágio da Terra bastante atrasado. Aqueles que já desenvolveram um sentimento de fraternidade universal, de família universal, devemos perder a timidez. Em que sentido? Vamos, em vez de ficarmos nas redes sociais guerreando em opiniões, quem está certo, quem está errado, falemos do mundo de fraternidade que acreditamos e queremos viver. Divulguemos a paz, façamos
como muitos irmãos já fazem, eu acompanho, por exemplo, Saulo está aqui, eu queria agradecer o trabalho que Saulo faz, que tantas vezes já me consolou, já me esclareceu, todos os dias religiosamente, em que ele estuda o Evangelho por Emmanuel, as mensagens de Emmanuel. Isso é uma forma de fazer a paz, de não ser tímido, de colocar a cara a tapa todos os dias, não é? De não ter pudor de fazer o bem. Não esperar que ninguém diga, vai lá, Saulo, e faz. O coração dele já sabia que tinha que fazer e que ele tinha os recursos para fazer, então vamos fazer o bem. É o que nós estamos fazendo aqui, tentando fazer. E quando você pega de uma cestinha e você coloca materiais de higiene, e você leva um textinho, leva doces, e vai no hospital visitar aqueles corações que estão ali solitários, sem timidez de ser bom. Então, realmente, nós estamos vivendo num momento da Terra, da transição, em que a gente precisa se questionar, o que é que eu estou fazendo para ajudar Jesus nesse processo? Eu estou perturbando com minhas paixões, as minhas paixões políticas, porque as pessoas estão assim, não é? Extremamente guerreando uns com os outros, nesse raciocínio infantil do tudo ou nada, sem flexibilidade de reflexão, sem dar espaço para o diálogo. Eu lembro de uma mensagem em 2014 de Dr. Bezerra, por ocasião da reunião do Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, em que ele dizia, meio que profetizando a confusão que a gente está vivendo hoje, ele dizia assim, na divergência, busca a convergência. Ou seja, isso é atitude de paz. A gente precisa não ser tímido naquilo que a gente já sabe que deve fazer. Muito bom, Nani. Saulo, a Lisete faz a pergunta e complementa. Ela pergunta assim, é possível haver obsessão por simpatia? E aí ela explica mais abaixo. Ou seja, perturbar ou nos atrapalhar sem intenção? Olha, isso é muito interessante, viu, Lisete? E é uma coisa que Kardec traz com muita propriedade no Livro dos Médiuns, em que ele aprofunda a questão das obsessões. Muitas vezes, por uma lei de afinidade, a gente se vincula a determinados espíritos que eles não são assim, não nos odeiam, não tem nada contra a gente, mas gosta do mal feito igual a gente está gostando ali. A gente cria essa afinidade por gostar das mesmas coisas. E aí, o que acontece é que quando a gente eventualmente tenta mudar de conduta, mudar de vida, mudar de pensamento, esses espíritos se comportam como aqueles amigos do colega, que a gente se reunia ali para fazer uma coisa que não era muito saudável e tal, às vezes, e de repente fala assim, não vou mais, vou para a casa espírita, em vez de ir para o happy hour na sexta-feira, aí o amigo fala assim, não, mas para que você vai se preocupar com essas coisas agora, fica aqui com a gente. Então, existem vinculações que se estabelecem, elas não têm por origem necessariamente conflitos, mas essa afinidade. Agora, tem um lado positivo isso também, é que existe afinidade em qualquer campo que a gente esteja, né? A Nani conhece muito bem isso, assim, em qualquer ponto que a gente esteja, a gente vai encontrar pessoas que se afinizam com a gente. Então, na medida em que a gente elevar o padrão vibratório, elevar o padrão mental, a gente vai se afinizar com espíritos que também estão naquele padrão e outro. Mas é possível que a gente construa essas relações de afinidade com espíritos que não querem nos prejudicar, mas ainda são apegados ao álcool, às drogas, à sexualidade, à pornografia. Não é que eles odeiam a gente, mas eles buscam na gente aquele elemento que intensifique as sensações. E aí, não é o objetivo da gente aprofundar muito nessa questão, mas quando o espírito ele se aproxima de um encarnado, ele tem a possibilidade de experimentar aquilo com mais intensidade. Então, ele busca manter aquela relação de afinidade, porque o encarnado representa para ele uma oportunidade de experimentar essas sensações. Então, por isso que a gente deve
seguir sempre o exemplo do Cristo, né? Orai e vigiai, a fim de não cair em tentações. Muito bem. Muito bom. Daniel Rosa fez uma pergunta que se desdobrou aqui, mas também já está mais ou menos encaminhada. Conforme Mateus 5, entra em acordo depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que não aconteça que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia, não é no cárcere por muito tempo. Os inimigos desencarnados não reconciliados de obsessores reencarnam para reconciliarem nos vínculos próximos? Acontece com frequência, Daniel. Inclusive na mesma família, como companheiro de trabalho. Faz parte da lei de causa e efeito. A reencarnação é uma oportunidade maravilhosa para isso. A gente muitas vezes encontra alguém que sente o desafeto, a vibração que não combina, e para nós espíritas já é um indicativo. Olha, tem um trabalho para ser feito aqui. Não é? Porque nós temos que aprender a amar todos. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá bem? Aqui, então, é para Nani, né? Como podemos fazer para afastar esses espíritos, Nani? Está falando dos obsessores, né? A gente já respondeu isso hoje, Já não também. é? A conduta moral equilibrada, a oração, os bons pensamentos, vai quebrar essa conexão, não é? Se você procura mudar o seu tônus vibratório, dificilmente você fica na faixa. Vamos imaginar que são faixas vibracionais, não é? Se você faz esse exercício de cultivar os bons pensamentos, se você ora, se você pratica boas ações e está ocupado fazendo bem, não é? Você fica em outro, vamos dizer, em outro degrau, não é? E a gente vai percebendo que é muito mais de conquista do que afastamento, né, Nani? E aí, Sim. nesse sentido que a Nani traz, aí está fazendo todo esse processo de prevenção ou de cuidado, aí vem o Lucas, Saulo, e faz essa pergunta aqui. Se os obsessores não podem nos atingir, que exatamente fez essa lição de casa que a Nani trouxe aí, se os obsessores não podem nos atingir por estarmos protegidos, eles podem acessar pessoas próximas de nós para nos desequilibrar ou pelo menos tentar? Ele colocou terceirizando. Podem, né? E muitas vezes isso acontece conosco, às vezes até nós nos convertemos em instrumentos de obsessores de outras pessoas. Quando, todas as vezes que a gente percebe que alguém de maneira desequilibrada se aproxima da gente, às vezes essa pessoa pode estar sob a influência de um obsessor que quer nos prejudicar. Quem de nós já não passou por aquela experiência? Você cruza com fulano na rua e fala assim, não fui com a cara dele ou dela. O santo não cruzou. Às vezes é uma disposição nossa, de experiências passadas, mas às vezes podem ser adversários daquela pessoa que estão incitando na gente sentimentos de adversidade, de conflito, para prejudicar outra pessoa. E aí, vale o que a Nani comentou. A mesma coisa que ajuda o espírito desencarnado, ajuda também essa pessoa. Quando alguém chega para nós com uma disposição de conflito, de agressão, se ela estiver sob a influência de um adversário nosso e a gente agir de uma maneira correta, como a Nani comentou, com fraternidade, com respeito, com carinho, a gente ajuda os dois. Então, a gente tem ampliada a nossa oportunidade de sermos úteis àqueles que nos perseguem e caluniam. Então, esses fenômenos acontecem, eles estão presentes, e muito importante a sua pergunta, não só para que a gente possa agir, mas para que a gente tome cuidado para que a gente não se converta em instrumento de obsessores de outras pessoas. Sim, muito bom. Muito bem, excelente. Talvez a gente só tenha tempo para mais uma pergunta. Vamos ver como é que vai ser. É do Guilherme Gravinha, de Souza. Nani, o nosso mentor espiritual não nos ajuda com o espírito obsessor? Olha, ele ajuda, viu, meu amigo? Ele até ajuda, mas ele não pode entrar na esfera do nosso livre-arbítrio. E ele não pode fazer por nós nenhum mentor espiritual. O mentor, ele não vai nos tirar das experiências em que nós precisamos dar conta do nosso crescimento,
porque a gente precisa assumir a responsabilidade. Uma das questões mais importantes quando, no processo de sermos espíritas, despertamos e a gente vai se esclarecendo, é que a gente dá conta que o Espiritismo nos convida a soltar essas muletas, essas dependências. O Espiritismo nos convida a assumir a autoria sobre os nossos processos existenciais, assumir responsabilidade, não é? Agora, lógico que os nossos espíritos protetores, geralmente o espírito protetor é alguém que nos quer muito bem, necessariamente não precisa ser o nosso mentor, não é? Tentam nos ajudar, o mentor também tenta nos ajudar, mas a gente vai precisar entrar na boa sintonia para com eles, porque eles podem nos inspirar boas ideias, eles podem nos inspirar a leitura de um livro. Uma vez, um livro aqui nessa estante da frente caiu no meu pé, aberto, e a página era toda uma orientação de como eu devia me conduzir em determinada situação. Com certeza esse livro foi derrubado por esses amigos queridos que nos tutelam a reencarnação. Agora, se eu tivesse ficado reclamando do livro que doeu no meu pé, e não tivesse prestado atenção na página, o mentor tinha dado o recado e eu não entrei o quê? Na sintonia. E isso soe acontecer muitas vezes. Muitas vezes os nossos mentores querem nos ajudar, mas nós fazemos ouvidos mocos para as orientações. Isso, Nani. Saulo, agora sim, a última pergunta. Da Fabíola Loureiro. Algum espírito desencarnado, mesmo que não seja um obsessor, pode nos fazer algum mal na hora do nosso desdobramento? E aí foi bem parecida com aquela pergunta que a gente já fez, mas ela especifica, tanto no corpo físico quanto no perispírito? Olha, Fabíola, muito importante a sua pergunta, porque ela nos lembra o seguinte, não existem, assim, o espírito é uma coisa, o perispírito é outra e o corpo é outra coisa. Todos esses três elementos estão conectados. Então, todas as vezes que a gente se desdobra pelo sono, a gente tem a nossa atividade espiritual mais intensificada, mas isso não está desconectado da nossa experiência física enquanto a gente está encarnado, o nosso perispírito. Na medida em que a gente vai cultivando bons pensamentos, boas vibrações, a gente estabelece também uma saúde orgânica. A Nani conhece isso muito melhor do que eu, pode falar com muito mais propriedade. O quanto os nossos sentimentos, os nossos pensamentos têm reflexos concretos no nosso corpo físico. E se a gente vai dormir alimentando pensamentos de raiva, ódio, desespero, angústia, aquilo vai produzir uma série de alterações e que vai ter reflexo no nosso corpo físico. Se o obsessor, naquele momento, se aproveitar disso, ele pode intensificar e nos prejudicar também fisicamente. Inclusive com relação à qualidade do nosso sono. Às vezes a gente vai dormir e dorme ali 7, 8 horas normalmente, mas acorda cansado, acorda esgotado, exatamente em função, às vezes, de companhias, de experiências, de influências que a gente permitiu que entrasse no nosso campo vibratório, no nosso campo de relações. Então, eles podem trazer essa influência assim, indireta, porque corpo, espírito, perispírito estão caminhando juntos. A gente não tem, cuida de um e o outro, né, pode deixar de qualquer forma, não. Eles estão totalmente conectados. Muito bem, Saulo. Agradecimentos a Nani, ao Saulo, né, pelas excelentes reflexões. Ficaram algumas perguntas, serão respondidas. Nós vamos ver se os nossos entrevistados podem responder para a gente publicar, né, como de costume, no nosso site, para que vocês tenham acesso, viu, gente? Os nossos encontros, vocês sabem, eles ficam todos gravados e disponíveis gratuitamente. O estudo, ele está disponível também em podcast, no Spotify, nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_se_FebTV. Para encontrar todo o conteúdo do estudo, basta você acessar o site www.febtv.com.br/estudo-ESE.
a FEB TV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. O Estudando o Livro dos Espíritos, na segunda-feira, 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, na terça, também às 20 horas. E este que você está acompanhando agora, Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, às 21h30, na quinta-feira. Nós vamos fazer também, as pessoas perguntam, os estudos das outras obras de Kardec, com certeza. Assim que a gente for terminando essas, nós vamos para o Céu e o Inferno, né? E depois também a Gênese, com certeza. Apoie a FEB TV, ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. O nosso próximo estudo, nós vamos sim dar continuidade ao capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nas instruções dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Muito obrigado, uma vibração muito positiva para todos vocês e que Jesus nos siga guiando sempre. Obrigado, Lu. E Elaine. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.